Fala feras e feras, como é que vocês estão? Bom dia para todo mundo. Vamos continuar a nossa análise, o estudo de copy. Eu fiquei uns dias sem fazer análise, peço perdão por vocês pela demora, mas estamos de volta e agora eu quero fazer um comprometimento com vocês que é ficar até o final de semana, até domingo, certo? Uma semana direto postando vídeo aqui, analisando as cartas de venda, as copies e enfim, vamos embora, beleza? Então vamos lá. A gente tinha parado aqui nessa parte da VSL do sono rejuvenescedor, certo? E enfim, vamos continuar. E agora eu vou te contar, veja só, o real motivo pelo qual o estresse é o vilão que impede você de ter uma pele bonita, é porque ele libera um hormônio perigoso que é conhecido como principal assassino do colágeno, o cortisol. Então aqui, ó, é aquela dúvida lá que o cliente se tinha do tipo assim, por que que o meu estresse me faz envelhecer? Qual que é o motivo por trás do estresse que faz com que eu envelheça? E aí ele fala que é o cortisol. Agora ele vai dar. Agora o cliente se pergunta: por que o cortisol é o que me faz envelhecer? E agora ele vai dar uma explicação. Bom, o cortisol é um hormônio produzido pelos rins. Quando ele está em níveis baixos, ele ajuda a controlar a pressão arterial, tem poder anti-inflamatório e também trabalha na absorção de proteínas. Ele é essencial porque nos deixa em estado de alerta em situações de perigo, seja para fugir ou enfrentar um cenário de estresse. Mas o problema acontece quando esse estresse fica constante no seu dia a dia. Quando seu marido te irrita, quando as crianças não te obedecem, quando as atividades de casa e o trabalho se acumulam e você sente aquela pressão enorme em cima de você. Então, ó, o cortisol é um hormônio produzido pelos rins. Quando está em níveis baixos, ele ajuda a controlar a pressão arterial, tem poder anti-inflamatório e também trabalha na absorção de proteínas. Ele é essencial porque nos deixa em estado de alerta em situação de perigo, seja para fugir ou enfrentar um cenário estressante. Então, ó, aqui, ó, ele coloca a função do cortisol, explica da onde ele vem e a sua função. Por que, pessoal? Por que que ele... Ah, pronto. Perdão. Por que que ele explica qual que é a função do cortisol, da onde ele vem, para que que ele serve e tudo mais? Porque ele basicamente é, o cliente tipo assim se pensa, putz, se o cortisol, se, na verdade, por que que ele precisa explicar da onde vem o cortisol, por que que o cortisol é importante e tudo mais? Porque se ele não explica, o cliente vai se pensar assim: por que que o meu corpo produz cortisol, certo? Se ele só serve para coisa ruim? Tipo, não faz sentido eu ter cortisol no meu corpo se ele só serve para coisa ruim. Não faz sentido o cortisol me atacar e eu sofrer com isso se ele só faz coisa ruim no meu corpo. Por que que o meu corpo vai estar produzindo isso? Se isso não presta para nada, só me atrapalha, entendeu? Então isso daqui também é para evitar esse tipo de crença, porque se ele vai lá e fala, é porque é tipo o principal vilão é o cortisol, porque o cortisol ele tipo assim prejudica toda a sua pele, e não sei o que mais, e é o seu corpo que produz ele. O cliente vai se pensar assim, tá, mas se é tão ruim, por que que o meu corpo vai produzir isso? Não faz sentido, entendeu? Então ele explica qual é a função e da onde que o cortisol vem, para que que ele serve e tudo mais, para trazer e para mostrar que tipo assim, o cortisol não, ele não é só um vilão, ele também serve para coisas boas, entendeu? O problema acontece quando ele se sobrecarrega, ou quando ele fica tipo quando você fica com altos níveis de cortisol, que é o que ele vai falar aqui, ó. Acontece quando, então aqui, ó, ele explica de onde ele vem e mostra sua função. Aqui, ó, ele apresenta o lado bom do problema. Mas o problema acontece quando esse estresse fica constante no dia a dia, ou seja, aqui, ó. Ai, perdão, rapaziada. Ó, é essencial porque nos deixa em estado de alerta em situações de perigo, seja para fugir ou enfrentar um cenário de estresse. Mas o problema acontece quando esse estresse fica constante no seu dia a dia. Ou seja, ele aproveita esse cenário de estresse para transicionar para a próxima frase, certo? Mas o ponto aqui que ele utiliza é o seguinte: Nossa, minha cabeça tá voando, velho. Fica constante no seu dia a dia.
Bom, enfim, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, então ele coloca, explica o lado bom do cortisol, só que aqui ele, ao mesmo tempo, ele mostra o lado ruim. Tipo, e ele dá um motivo. O problema é quando esse cortisol ou quando essas situações de estresse aumentam no seu dia a dia. E aqui ele também coloca junto uma situações reais que o cliente vive. Então, tipo assim, ó, ele apresenta, o problema é quando o problema é quando na verdade o cortisol, ele serve para isso e aquilo, e também serve para situações de luta ou fuga e também situações estressantes. E aí ele pega essa última frase, que é o cenário estressante, para transicionar para a próxima, que é o quê? Mas o problema é quando esse estresse ele fica muito alto no dia a dia. Ele dá exemplos, situações que o cliente vive no dia a dia mesmo, certo? E aí isso faz com que o cortisol seja liberado em nível maior durante 24 horas, certo? Então aqui nós temos a causa das. Aqui nós temos aqui na verdade é tipo uma causa desses problemas aqui. Ou seja, isso aqui faz sentido na cabeça do cliente. Ele coloca uma analogia e agora ele vai lá e fala: sabe que para onde vai esse cortisol? Vai diretamente para o colágeno da sua pele. Um estudo recente feito na Coreia do Sul mostrou que o cortisol destrói o colágeno da pele de duas formas. Primeiro, diretamente atacando as fibras de colágeno, e segundo, indiretamente diminuindo drasticamente a produção de colágeno. E você provavelmente já sabe que o colágeno é o tijolinho para manter sua pele firme. E da mesma forma que uma casa desmorona se você tirar o tijolo dela, a sua pele também vai cair se você tirar o colágeno dela. E é exatamente isso que o cortisol faz com você todos os dias. Então aqui nós temos uma analogia, certo? E aí beleza. Só que aqui, pessoal, qual que é o ponto, tá? Ele fala de cortisol, fala do estresse, e o estresse piora o cortisol. Só que no final das contas, ele precisa conseguir pegar esse assunto que ele está falando do estresse e do cortisol, certo? E transicionar pro mecanismo do problema principal, que é o quê? Que é a falta de colágeno, que é o que o cliente acredita, certo? O mercado de rejuvenescimento acredita que ter pouco colágeno, certo? Faz com que a pele caia. Então elas precisam repor colágeno. E aí o que que ele faz aqui? Não adianta só ele vir falar, tipo, o cortisol é o que causa o seu problema porque ele te deixa estressado e o estresse piora a sua pele. Não, ele precisa dar uma justificativa. Ele precisa pegar este ponto de problema que ele trouxe do estresse e transicionar isso para o cortisol, pro colágeno, perdão. Que no final das contas é o que a mulher acredita que vai resolver o problema dela, ou seja, repor o colágeno, certo? Então aqui, ó, sabe para onde vai esse cortisol? Diretamente para sua pele. E aqui nós temos prova, ó. Nós temos aqui um elemento de prova, duas formas diferentes. Aqui, ó, o que que ele faz aqui? Ó? Ele transiciona o problema, que no caso é o colágeno, que é o cortisol, para. Eu vou colocar o elemento cortisol para a causa do problema, com uma justificativa, que é o quê? Ele destrói o colágeno, certo? Então ele coloca essa justificativa aqui, destrói o colágeno. Enfim, e aí ele mostra, aqui ele traz uma analogia para ficar mais fácil de entender. Então, tipo assim, o cortisol destrói o seu colágeno e aí ele traz a questão do tijolinho. Perdão, pessoal, não sei porque eu tô bocejando tanto. Não sei se é porque eu tô fazendo pela manhã, mas nem pela manhã quando eu tô gravando, tipo assim, fazendo as paradas, eu bocejo muito. Mas enfim, aqui ele traz a analogia do tijolinho, do tipo assim, o colágeno é como se fosse o tijolinho da sua pele. Se você tira o colágeno, a casa cai. Se você tira o tijolo da casa, a casa cai. Se você tira o colágeno da pele, sua pele cai. Certo? Então ele traz essa analogia para facilitar o entendimento e mostra que, tipo assim, é, ele mostra o vilão, né? Quem tira esse tijolinho da pele para ela cair. E é exatamente isso que o cortisol faz com você todos os dias, mas você não percebe que isso está afetando a sua pele. Quase nenhuma mulher percebe, porque os resultados podem demorar anos para aparecer. Com a Thaís também foi desse jeito. Ou seja, aqui, pessoal, ela
Parecia bem, quando do nada surgiu um pé de galinha que antes não existia, um bigode chinês que deixou ela arrasada, uma flacidez que fazia o seu corpo e pescoço derreterem, e nas poucas vezes que ela olhava no espelho, dava para perceber que sua autoestima estava lá no chão, porque ela não parecia mais aquela mulher jovem antigamente. Na verdade, ela percebeu que estava envelhecendo mais rápido do que nunca, e foi nessa hora que ela caiu no erro número um que a maioria das mulheres cometem quando vem as primeiras rugas no rosto. Tá. Então aqui, pessoal, ó, aqui ó, ele fala de forma indireta, depois de apresentar o problema, ele deixa claro, aqui ó, ele deixa claro para o cliente que a culpa não é dele, certo? Porque tipo assim, ele apresenta o problema e isso também é, como é que fala? Eu não sei explicar para vocês, só sei que essa questão de você tirar a culpa do cliente, certo? Que tipo assim, na verdade ele é vítima de um problema, certo? Conforta muito mais ele e ele tende a aceitar, ele gosta de ouvir isso e ele tende a aceitar um pouco mais isso também, tá? Pode ser isso, não me lembro, mas aqui você vê que de forma indireta ele tipo assim fala, ó, a culpa não é sua. Porque como é que ele fala isso, ó? Mas você não percebe que isso está afetando a sua pele. Quase nenhuma mulher percebe, porque os resultados demoram para aparecer, entendeu? E aí ele cita o exemplo da Thaís, que tipo assim, putz, do nada, de uma hora para outra, ela simplesmente começou a ter esse problema. Então, isso daqui também é mostrar para o cliente que a culpa dele sofrer com aquele problema não é dele, certo? Que a culpa dele sofrer com aquele problema não é dele. E aí o que que ele faz? Ele coloca um exemplo para que é o exemplo da Thaís, certo? Para provar isso que ele está falando. É como se fosse uma prova, entendeu? Esse exemplo da Thaís. Tipo assim, a Thaís também sofria com isso. Na verdade, antes ela se sentia bonita e do nada a pele dela começou a cair. Ponto. Entendeu? Então, tipo assim, você não tem culpa. Esse negócio acaba acontecendo do nada mesmo, entendeu? E agora, vamos continuar. E foi nessa hora que ela caiu no erro número um que a maioria das mulheres cometem quando vêm as primeiras rugas no rosto. Provavelmente você também já deve ter cometido esse erro. Usar cremes atrás de cremes, suplementos atrás de suplementos. Não estou aqui te julgando, não estou te julgando aqui. Toda mulher, incluindo eu, já cometeu esse erro. E já quero te aliviar dizendo que a gente não tem culpa nisso. A indústria dos cosméticos gastou milhões em propagandas para fazer uma lavagem cerebral nas mulheres, fazendo a gente acreditar que só é possível ter uma pele jovem usando cremes caríssimos. Mas isso é uma tremenda mentira. Olha, não vou ser hipócrita, os cremes te ajudam sim a melhorar sua pele. Mas será que eles resolvem o problema das rugas de vez? Só para você ter uma ideia, alguns meses atrás, uma cliente veio ao meu consultório. Ela falou que desde 2017 vinha comprando todos os suplementos famosos que você vê na internet: suplemento de colágeno, ácido hialurônico, retinol e cremes caríssimos, daqueles que você vê em lojas chiquérrimas no shopping e vem em um pote bem pequenininho. O resultado, ela gastou mais de 15 mil reais nesses 5 anos. E a pele dela estava sim um pouco mais hidratada, mas as rugas, bom, as rugas continuavam lá. Então, ó, aqui a gente vê que ele está desqualificando basicamente que é cremes e suplementos, certo? Então ele desqualifica esses métodos tradicionais. Tipo assim, putz, e esse é o principal erro que as mulheres cometem. Tipo, tento fazer dietas para emagrecer, por exemplo. E aí agora ele tem que vir com um motivo do tipo assim, ah, por que que usar cremes, por que que utilizar suplementos de colágeno é ruim para emagrecer? Porque uma coisa é eu te falar, eu fazer essa afirmação, certo? Que é o que ele faz aqui. Ele afirma, certo? E desqualifica. Tipo, ele afirma ele usa a afirmação, tipo assim, para desqualificar um método tradicional. Então, ele afirma que usar cremes é ruim, ou seja, ele já está desqualificando os cremes também, mostrando que é algo ruim. Só que aqui ele precisa dar um reason why bom, tipo, por que que usar cremes é ruim? Me dá uma justificativa, me dá um motivo. E aí, ó, ele vai lá e tira a culpa, certo?
Eu não sei se talvez aqui seria o melhor lugar para ele fazer isso, certo? É, talvez eu colocaria isso depois, mas enfim, vamos continuar. Já quero te aliviar dizendo que a gente não tem culpa nisso. A indústria dos cosméticos gastou milhões em propagandas para fazer uma lavagem cerebral nas mulheres, fazendo a gente acreditar que só é possível uma pele jovem usando cremes caríssimos. Mas isso é mentira. Aqui, ó, ele. Como é que fala? Ele desqualifica as crenças, aqui ele elimina. Como é que fala, pessoal? Aqui, ó. Lá ele desqualifica os métodos tradicionais. Aqui ele elimina. Como é que fala? Ah, ele tira a culpa e joga pedra nos inimigos em comum, certo? Então aqui ele faz basicamente isso. Então ele desqualificou e aqui ele vai lá e joga pedra nos inimigos em comum, certo? Que é o que? Ele vai lá e fala, olha, você não tem culpa nisso, a culpa é da grande indústria, a grande indústria fez com que você acreditasse que cremes é a melhor forma, mas isso é uma tremenda mentira. E aqui, ó, ele traz e aí, tipo assim, para não, para tornar mais, isso aqui torna mais realista, certo? Isso aqui torna mais realista o que ele tá querendo falar, que é o quê? Que é essa questão do tipo assim, olha, os cremes eles até podem ajudar. Tipo, olha, as dietas até podem te ajudar a perder peso. Olha, fazer exercício até pode te ajudar a perder peso. Olha, tomar colágeno às vezes, ou enfim, fazer o que você geralmente faz pode te ajudar, certo? Mas será que isso resolve o seu problema de uma vez? Só tô dando um exemplo, tá, pessoal? Pessoal, pessoais. Parecendo aquele cara do Ghost Whey. Enfim, vamos lá. Aí ele traz essa sensação de tornar mais realista. Tipo assim, putz, esse método, essa solução, ela até ajuda. Mas será que ela resolve o problema de uma vez? E aqui ele vem com uma prova. Ó, alguns meses atrás foi um consultório, tá? A mulher tomou todos os suplementos, o resultado, ela gastou 15 mil reais, a pele ainda estava lá, mas as rugas ainda continuavam lá, a flacidez ainda fazia ela se sentir péssima. Então, ó, aqui ó, ele tem um elemento de prova. Tipo, ó, isso não funciona para resolver o seu problema. Tipo, ó, um elemento de prova que mostra, ó, isso não funciona. Ponto. Certo? Melhora um pouco, mas isso não funciona para resolver o seu problema. E aqui, ó, ele vai colocar um reason why. Isso porque ela estava tratando apenas os sintomas e não a causa raiz que fazia as rugas aparecerem. E fazer isso é como tomar um chazinho de camomila para acabar com a dor de cabeça. Pode até aliviar, ó lá, por um momento e dar uma sensação de melhora, mas quando o efeito do chá passa, a dor volta com força total. E quando isso acontece, a única solução é tomar o remédio certo, porque é ele que vai agir na verdadeira causa da sua dor de cabeça, seja um resfriado, uma gripe ou até mesmo uma infecção. Então aqui ó, ele coloca uma analogia, certo? E aqui ó, ele coloca o reason why do por que cremes e suplementos não funcionam, certo? Ele coloca esse reason why, do tipo, por que que os cremes e suplementos não funcionam? Porque eles só aliviam os sintomas, certo? Ele poderia talvez tipo, ter colocado isso daqui no começo, tipo assim, ó, esse é o maior erro que as mulheres cometem. Isso porque os cremes, eles só apenas aliviam os sintomas. É como se você tomasse um chá de camomila e etc. Eu não sei, tipo assim, eu não entendi por que que ele colocou essa parte aqui neste lugar. Se tá, se, o- e, o- se- por que que ele colocou isso daqui lá e ele não colocou aqui? Tipo, ó, depois dessa parte que ele fala que os cremes são as piores coisas. Não entendi. Talvez não sei se faria mais sentido, né? Ele inverter, tipo assim, ó. Porque, tipo assim, ó. E não estou te julgando aqui, toda mulher, incluindo você, já cometeu, incluindo eu, já cometeu esse erro. E aí, tipo assim, ó, e o motivo disso. Ah. Nossa, agora faz sentido, pessoal. Ó, para e pense o seguinte.
Por que que ele tirou a culpa do cliente aqui e por que que ele tacou pedra nos inimigos? Porque o cliente pensa assim, putz, usar cremes e essas coisas é um erro, mas por que que a gente comete esse erro? Aqui é um reason why do tipo assim, por que que eu cometo esse erro, entendeu? É esse o reason why, ele vem para explicar isso, tipo assim, por que que a gente comete esse erro? E ele vai lá e explica, ó, você não tem culpa nisso. A verdade, a gente comete esse erro, por exemplo, porque a indústria gasta centenas de milhões de dólares ou de reais em propaganda para fazer você acreditar. Então é por isso que ele coloca isso daqui aqui, porque o cliente, ele, na verdade, ele pode até acreditar, tipo, já que os cremes não funcionam, que não dá certo. E aí aqui ele mostra, tipo, e aí o cliente se pergunta, ele não se pergunta, tipo, por que que os cremes não dão certo? Mas, tipo assim, por que que a gente continua usando? Por que que a gente comete esse erro? Mesmo sabendo que eles não vão funcionar. E aí aqui tá a explicação, entendeu? E aí ele vai lá e mostra uma prova, ó. Essa aqui foi a mulher que tentou, que não deu certo, entendeu? E aí aqui ele coloca o reason why. Tipo, por que que não deu certo? Por que que ela gastou tudo isso aqui e não foi? Porque isso aqui apenas alivia o sintoma, certo? E vocês veem, pessoal, que é uma resposta para cada pergunta. Então, tipo assim, o cliente se pergunta, por que que isso aqui não funciona? Na verdade, por que que a gente comete esse erro? Por causa disso. Pum, taca a pedra no inimigo. Entendi. Aí ele vai lá e coloca uma prova também para conseguir afirmar e conseguir fixar essa resposta na cabeça do cliente. O cliente se pergunta, putz, realmente não funciona, a gente foi enganado, a gente, enfim, não sei o quê. E aí o cliente se pergunta, mas por que que, tipo assim, não funciona? Por que que agora eu sei que, tipo assim, isso é um erro que a gente faz, mas por que que usar os cremes? Por que que os cremes não funcionam? E aí ele vai lá e coloca uma justificativa do tipo assim, porque apenas alivia os sintomas. E aí ele vai lá e traz uma analogia, traz uma prova para conseguir fazer o cliente entender melhor e fixar aquela resposta, aquela afirmação na cabeça dele. Entendeu? Então, vocês veem que isso daqui é você de fato, quando você vai sentar para escrever, se colocar no lugar do seu cliente e tentar imaginar o que ele vai imaginar, ou o que ele vai pensar, ou a objeção que ele vai levantar quando ele está lendo a sua cópia ao mesmo tempo que você está escrevendo. É mesmo você ser duas pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Enfim. E da mesma forma com as rugas, quando você começa a tratar a causa raiz, que faz ela aparecer no seu rosto, o bigode chinês pode para de marcar ao redor de sua boca, o pé de galinha antes que te deixava com vergonha de tirar fotos, agora vai desaparecendo dia após dia, e quando você menos espera, o seu rosto está firme e iluminado, parecendo anos mais jovem. Então, ó, aqui, ó, ele traz do tipo assim, ó. Peraí. Aqui, ó, ele cria esperança com os desejos do cliente. Tipo, algo assim. Porque, ó, ele faz o. Ele começa a criar esperança do tipo assim. Ele não fala pro cliente, eu vou. Durante toda essa escrita, ele não chega e só fala assim, eu vou curar o seu problema. Não. Na verdade, ele vai indo por um caminho que faz o cliente concluir que se ele fizer aquilo, ele vai resolver seu problema. E isso daqui aumenta a esperança. Ele tipo assim, cria essa esperança, porque o cliente pensa assim, putz, se eu tratar o meu problema na raiz, igual ele fez nessa analogia aqui também, se eu tratar esse problema na raiz, eu vou conseguir resolver o meu bigode chinês, o meu pé de galinha vai sumir, eu vou conseguir ficar com o rosto mais durinho, eu vou ter o que eu quero, eu vou ter minha autoestima, eu vou me sentir bonito de novo, meu marido vai voltar a me olhar. Então o cliente, ele mesmo começa a concluir, começa a imaginar. Então aqui ele cria essa esperança, ele cria e intensifica. Ele cria e intensifica essa esperança com os desejos do cliente, certo? E aqui, ó, agora você conseguiu entender o porquê isso, o porquê o que está acontecendo. Agora você conseguiu entender o que está acontecendo com a sua pele. Primeiro, você se sente estressado constantemente com a situação do dia a dia. Depois, o seu corpo libera um perigoso hormônio chamado cortisol. E por fim, o cortisol ataca o colágeno da sua pele. Por isso surgem as rugas, a flacidez e a linha de expressão. E a única forma de reverter esse quadro é agindo no seu estresse. Porque quando você faz isso, o seu cortisol baixo e a sua produção de colágeno volta com força total, deixando sua pele jovem. E agora que você sabe disso tudo, você deve estar se perguntando. Então aqui, ó, pessoal, ó, ele conclui, aqui ele resume o mecanismo do problema.
Aqui, ó, ele faz um resumo do mecanismo do problema com o objetivo do tipo assim, é, como é que fala? Ele faz um resumo do mecanismo do problema para facilitar e relembrar o cliente. Tipo assim, facilitar o entendimento e relembrar o que ele falou para o cliente. Isso daqui, tipo assim, é como se fosse, putz, falar tudo o que eu falei, agora o cliente já acredita em todas as afirmações. Então eu só faço um mini resumo para ele entender, tipo, para ele, quando o mecanismo fica muito comprido, fica muito grande, eu trago esse resumo no final só para conseguir refrescar a cabeça dele de novo, entendeu? Enfim, isso é aí. Elisa, e agora você sabe tudo isso, você deve estar se perguntando qual a melhor forma de acabar com o estresse e como você pode fazer isso em casa para ver os benefícios na sua pele a partir de hoje. Olha, já te digo que não é com remédios calmantes, nem com meditação, e muito menos com ver momentos, a ver com momentos de descanso. Apenas dessas coisas, apesar dessas coisas serem ótimas para a saúde, elas não vão acabar de uma vez com o seu estresse, porque de acordo com a ciência, a solução está no seu sono. Ó, ó, beleza. Tá, então aqui, ó, aqui ele continua a construção lógica do mecanismo, tá? Então, pô, ele continua a construção lógica do mecanismo, então, tipo assim, agora você deve estar pensando qual a melhor forma de acabar com o estresse. Porém, aqui, ó, aqui ele elimina pensamentos comuns do cliente. E aí, tipo assim, elimina soluções. Aqui ele elimina soluções do cliente, elimina soluções que o cliente pode imaginar que sejam certas. Então ele traz. Cara, peraí, pessoal. Ah, é o fio do notebook. Ele traz, tipo assim, ele apresenta, ó, então a melhor forma de acabar com o estresse, ou a melhor forma de emagrecer é fazendo isso. Por exemplo, é acabando com o estresse, certo? E aí o cliente, aí ele vai lá e fala, putz, a melhor forma para você acabar com o estresse, aí o cliente já se pergunta, será que é com remédio, será que é com meditação, momento de descanso, isso, aquilo, não sei o que mais. Mas o que que ele faz? Como ele vai vender o produto depois, então ele elimina essas tentativas e erros comuns e aí o cliente se pergunta, tá, não é com nenhum dessas coisas. E aí ele, aqui, ó, apesar dessas coisas serem ótimas para a saúde, ou seja, ele traz algo realista, ou seja, para tornar real mesmo, tipo, isso é bom para a saúde, certo? Elas não vão acabar de uma vez com o seu estresse, ou seja, aqui, ó, ele já mostra que as soluções tradicionais não vão resolver o seu problema. E aqui ele vai colocar um reason why. Porque de acordo com a ciência, a solução do seu estresse está no seu sono. E aqui ó, ele coloca um reason why, comprova e transicionando para o mecanismo único da solução. Agora, por que que ele colocou isso aqui, pessoal? Porque o mecanismo único da solução dele vai ser a questão do sono. Ele vai vender um produto depois que vai melhorar o sono, certo? Então ele está transicionando para o sono, porque depois ele vai usar essa parte do sono dentro do produto dele. Mas qual que é o ponto aqui que eu quero que vocês entendam? É que ele desqualifica métodos tradicionais, o reason why dele é o mecanismo único da solução. Tipo assim, você precisa acabar com o estresse. Porém, tomar remédios, meditação, fazer um momento de descanso, escutar vídeos, não sei o quê, não vai resolver seu problema. Isso é até bom, mas não resolve seu problema. E aí o cliente se pergunta, mas por que isso não resolve meu problema? E ele vai lá e coloca, porque o seu problema, de acordo com a ciência, está no sono, certo? Então ele transiciona, ele elimina as crenças, as soluções tradicionais que o mercado acredita que vão resolver o problema dele, e após ele eliminar, ele vai transicionar, certo? Ele vai dar um reason why do tipo assim, por que que essas soluções tradicionais não funcionam? E aí ele coloca um reason why disso no. Nossa, pai. Ele coloca o reason why disso transicionando para o mecanismo único da solução dele. Pessoal, não sei se ficou claro, mas é que a minha cabeça está meio voando. Tá acontecendo algumas coisas tipo assim, meio que involuntariamente eu acabo pensando, sabe?
Então, às vezes eu tô no meio da linha de raciocínio e esse negócio vem na minha cabeça e aí sai, enfim, meio complicado, mas vamos continuar. Eu peço até perdão para vocês por conta disso, mas vamos lá. Vejam, então, ó, quando ele fala de acordo com a ciência, ele tem que trazer uma prova, algum elemento de prova que vai ter congruência com o que ele falou. Tipo, porque de acordo com a ciência, a solução para o seu problema está no sono. Aí ele fala de acordo com a ciência. Então ele tem que trazer uma prova que vai ser relacionada à ciência, um estudo, artigo científico, um médico, especialista, alguma coisa assim. Tipo assim, ele não pode trazer algo diferente disso. Porque senão é descongruente. E aí, tipo assim, o cliente vai falar, putz, mas você falou que é de acordo com a ciência, agora você traz uma prova, enfim, nada a ver, que não tem a ver com ciência. O que que é isso? É descongruência, entendeu? Então aqui, ó, ele veja, ó, um estudo feito em novembro de 2019 na Universidade da Califórnia mostrou que o sono profundo é o remédio mais poderoso que existe para acabar com o estresse. Ou seja, que nós temos prova, ou seja, isso aqui é congruente com a ciência, que é esse termo aqui, ó, de acordo com a ciência, então é congruente com isso. Ela mostrou que o sono profundo é o remédio mais poderoso que existe para acabar com o sono do estresse. E aí, pessoal, o que que acontece? Ele não aqui eu quero que vocês prestem atenção. Porque muitas das vezes você tenta falar que, tipo assim, a sua solução é única ou tudo mais. A minha solução é única, né? A minha solução é a melhor. É... Não, na verdade, a minha solução é a única, na verdade. E o que que acontece? Na maioria das vezes, você não precisa falar que a sua solução é única, mas sim você precisa falar que ela é a melhor. Por quê? Porque, tipo assim, as outras soluções também funcionam. Tipo, fazer meditação. Existem outros tratamentos para estresse, mas o mais poderoso é o sono, certo? E o cliente geralmente, o que que a gente geralmente procura, pessoal? O melhor. A gente quer o melhor, a gente quer ter os melhores resultados, certo? A gente quer ter o melhor resultado. Então a gente sempre vai atrás da melhor solução. Pelo menos na maioria das vezes é assim, certo? Tipo, eu quero ganhar dinheiro. Então eu vou atrás de um bom trabalho, ou talvez do melhor trabalho. Entendeu? Então, tipo, sempre vai em busca do melhor. E quando a gente fala para solução de problemas, certo? Tipo assim, eu preciso. Eu preciso do dentista. Ah, Perdão, pessoal. Isso aqui é um exemplo muito legal. Eu preciso ir no dentista. Putz, eu quero ir no melhor dentista. Eu falo isso porque eu tô indo no dentista e eu quero ir no melhor dentista. Tipo, eu preciso cortar meu cabelo. Eu quero ir no melhor cabeleireiro. Eu preciso resolver o meu problema. Eu quero ir na melhor solução que eu tenho. Certo? Então aqui, ó, ele apresenta a solução dele como a melhor. Ou seja, ele afirma que a solução dele é a melhor, certo? Então ele vem com esse ponto, com esse argumento, tipo assim, putz, a minha solução é a melhor que tem para resolver esse problema X, certo? Isso porque quando você atinge, aí aqui, agora o cliente vai se perguntar, por que esta solução é a melhor? Me dê motivos. Aqui ele vai em reason why. Isso porque quando você atinge essa fase essencial do sono, seu corpo entra em um processo total de restauração e regula todos os seus hormônios, principalmente o cortisol e a melatonina. Ele abaixa o nível de cortisol, impedindo que ele ataque o colágeno da sua pele. E aumenta o nível de melatonina, o hormônio da juventude, fazendo com que sua produção de colágeno volte a funcionar com força total. Ou seja, aqui ó, nós temos um reason why. Certo? Aqui nós temos basicamente esse reason why do tipo assim, por que que essa solução, por que que esse método, por que que isso é o melhor? E aí ele vem com a explicação. Porque o sono, ele basicamente restaura e regula todos os seus hormônios, abaixando principalmente no seu cortisol e melatonina. Ele abaixa o nível de cortisol, certo? E com o nível baixo de cortisol, você sabe que sua pele para de ser atacada, os tijolinhos, né? No caso, os tijolinhos eles param de ser retirados da sua pele para de cair. E aí ele vem com outro elemento que é a melatonina, que é tipo o hormônio da juventude. Aí esse hormônio faz com que sua pele volte a ser jovem, etc. Da mesma forma que era quando você estava na casa dos 20 ou 30 anos. E aí você levanta pela manhã, ou seja, ó, isso aqui é Future Pace. Com o corpo e a pele totalmente renovados e também fica tranquila, sem estresse. E para não restar nenhuma dúvida, quero que você dê uma olhada nessas fotos. E aqui nós temos um pouco de Future Pace, que é tipo,
Faz a sua pele ser jovem, igual quando você tinha seus 20 ou 30 anos, certo? E aí você levanta pela manhã totalmente tranquila, com a pele renovada e sem estresse. Isso faz com que o cliente se imagine, entendeu? E aí aqui o que que ele faz para conseguir fazer com que fazer com que o cliente acredite no que ele está fazendo? Coloca elementos de prova, pessoas que tiveram resultado. Essas são mulheres comuns, como eu e você, que decidiram experimentar o poder do sono no rejuvenescimento e viram grandes mudanças em poucos dias. Em alguns segundos eu vou te mostrar. Então, ó, aqui, ó, ele traz um elemento de prova social, certo? Para o cliente, ele traz esse elemento de prova social para o cliente, correto? E agora o que que dá para entender? Ó, em alguns segundos eu vou te mostrar o ritual que elas usaram antes de dormir para que você também possa eliminar o estresse, sono e recuperar a juventude de sua pele já nos próximos dias. No entanto, eu ainda não te contei a parte mais assustadora. Veja bem, mesmo se você acha que dormir bem, ó, aqui tem um looping. Tipo, eu vou te mostrar uma solução. Aqui ele mantém o cliente na copy. Só que ele percebeu que provavelmente, tipo assim, o cliente ele acredita que ter um sono pode melhorar. Só que nesse ponto, até aqui o cliente já acreditou que, putz, o sono pode de fato melhorar a minha pele. Ponto. Isso aqui é verdade. Só que agora o cliente ele se pergunta, mas eu já não durmo bem? Então ele levanta essa objeção e é exatamente isso que o copy vai quebrar agora, ó. Ainda não te cortei a parte mais assustadora, veja bem. Mas mesmo se você acha que dorme bem porque está dormindo 7, 8, dormindo por 7, 8 horas por noite, você provavelmente não está tendo a quantidade de sono profundo que precisa para realmente acabar com o seu estresse e renovar sua pele de colágeno. E para que você tenha certeza disso, eu vou fazer um teste rápido de 5 perguntas com você. O mesmo teste que fiz com a Thaís na minha consulta. Responda com sinceridade. Quando você acorda, você se sente cansada? Após levantar da cama e olhar no espelho, você percebe que sua pele um pouco abatida e castigada, você se levanta irritada, ansiosa ou estressada, tem dificuldade para se concentrar em tarefas importantes após acordar e percebe sua memória um pouco lenta, tem preguiça de levantar da cama e começar o dia. Bom, se você respondeu sim para pelo menos 5 dessas perguntas, então provavelmente você faz parte dos 73 milhões de brasileiros que dormem mal à noite, de acordo com o Instituto do Sono. Se você tem insônia ou chega acordar alguns momentos pela noite, é certo que você não atinge a quantidade ideal de sono profundo que o seu corpo precisa para acabar com o estresse. Ou seja, aqui, pessoal, ó, ele basicamente quebra peraí. Então, ó, aqui, pessoal, o que que ele faz, ó? Nesse trecho todo, ó, peraí, vamos quebrar por partes. Aqui, ó, então, ó, aqui, ó, primeiro ele levanta a objeção do cliente, do tipo assim, será que realmente eu sofro com esse problema? Será que realmente, ai, será que realmente eu sofro com esse problema? Será que realmente eu fico eu durmo mal ou não sei o quê? Tipo, ele levanta essa pergunta que o cliente também se levanta do tipo assim, putz, será que realmente eu sofro com isso, com esse problema de sono também? Ele levanta essa objeção que o cliente tem, certo? E aí, como é que após ele levantar, então, tipo assim, imagina que isso aqui estava aqui, certo? Objeção. Ele levanta essa objeção para conseguir falar mais sobre ela. Ele levanta essa crença que o cliente tem do tipo assim, será que isso aqui realmente é o meu problema? Então, depois que ele levanta essa objeção, e aqui agora ele vai mostrar que você tem esse problema. E como ele prova? Com 5 perguntas que ele faz para o cliente, certo?
Então, tipo assim, putz, será que realmente eu tenho esse problema? E ele vai lá e levanta, putz, ó, e mesmo que você ache que durma bem, você pode ter esse problema. E aí o cliente pergunta, mas por que que eu não durmo bem? É, tipo assim, ah, por qual motivo? E aí ele vai lá e vem com 5 perguntas, que vai ser tipo assim, perguntas que se o cliente responder sim, ele provavelmente sofre com esse problema também. E aí ele vai lá e coloca perguntas que, tipo assim, o cliente provavelmente já sofre, já passa, porque provavelmente ele também tem esse problema, e que vai tirar o sim do cliente, que vai tirar a concordância, e dessa forma o cliente vai também acreditar que ele sofre com esse problema. Então ele vem com esse tipo, com esses 5 tipos de pergunta, certo? Então, ah, tipo, ah, você sofre com isso, sofre com aquilo, sofre com isso, sofre com aquilo, sofre com isso. O cliente provavelmente vai falar sim, 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 sofro. Então é bem provável que você faça parte desse grupo, que você sofra com esse problema e que você tenha isso. Entendeu? Então aqui o cliente pensa, putz, é verdade, eu acho que eu sofro com esse problema também. Aí o cliente conclui, entendeu? E aí, ó, e agora você sabe que que se o estresse continuar com você, as rugas vão continuar também. Eu nunca entendi como algo tão importante para o rejuvenescimento das mulheres fica escondido por tantos anos. Quase ninguém tem ideia dessas informações, mas logo eu expliquei tudo isso para a Thaís e ela ficou maravilhada. Ela nunca imaginava que ter uma boa noite de sono era tudo que ela precisava para conseguir ter uma pele mais jovem. Então eu entreguei uma caixinha cheia de ingredientes para ela, junto com uma folha de orientações. Aqui, ó, ele quebra basicamente a objeção do tipo assim, ó, por que eu nunca ouvi falar sobre isso antes? Por que eu nunca vi esse método antes? Certo? Ele quebra essa objeção do tipo assim, provavelmente quando você apresenta algo novo, o cliente ou uma solução nova, o cliente se pergunta assim, tá, mas por que que eu nunca ouvi falar sobre isso antes? Por que que eu nunca vi isso antes? Por que que meu médico nunca falou? Por que que isso nunca estava na farmácia? E aí então ele elimina essa objeção, do tipo, depois de mostrar, ó, você precisa melhorar seu sono e tudo mais, é, o cliente conclui: putz, realmente eu sofro com sono, eu tenho problemas com sono, mas por que eu nunca ouvi falar sobre isso antes? O cliente se pergunta isso. E aí ele vai lá e mostra: ó, é porque, putz, essas informações são recentes, quase ninguém sabe disso e tudo mais. Então o cliente já pensa: putz, é porque é algo novo. Tipo assim, algo que poucas pessoas sabem, quase ninguém tem acesso. Então faz sentido. Então ele quebra essa objeção que o cliente levanta na cabeça dele sobre, tipo assim: ah, é porque eu nunca ouvi falar sobre isso antes. Entendeu? Enfim. Ah lá, mas logo eu expliquei tudo isso pra Thaís, ela ficou maravilhada, ela nunca imaginava que a boa noite de sono era tudo que precisava para conseguir uma pele mais jovem. Então eu entreguei uma caixinha cheia de ingredientes, junto com uma folha com orientações, pedi que ela tomasse cada um dos nutrientes uma hora antes de dormir, pelos próximos 7 dias. Então, ó, aqui ó, nós temos nós temos aqui a apresentação. Agora aqui ó, ele está partindo para a parte de construção do produto. Não, ele está indo aqui para baixo, ó. Não, na verdade aqui ó, ele vai testar o mecanismo agora. Certo? Então, ela ficou maravilhada, ela nunca imaginava ter uma boa noite de sono, conseguir restaurar sua pele, então entreguei uma caixinha cheia de ingredientes para ela, junto com uma folha com orientações, pedi que ela tomasse cada um desses nutrientes uma hora antes de dormir pelos próximos 7 dias e voltasse depois de uma semana para eu analisar a diferença. Tá, todos os ingredientes da lista eram cientificamente comprovados e recomendados por médicos do mundo inteiro. Então, ó, Então aqui ele tem uma conclusão de esperança, tipo assim, putz, a Thaís também não acreditava que ter um sono era tudo que ela precisava para conseguir rejuvenescer e não sei o quê. Então, tipo assim, ele traz essa conclusão de esperança porque o cliente também nunca pensava que ter um sono melhor iria fazer ele rejuvenescer a pele dele. Então ele trouxe essa esse pensamento, trouxe novamente isso à tona e o cliente também acredita nisso e ele utiliza desse pensamento para continuar a copy dele. Então, ó, então, tipo assim, a Thaís não sabia que fazer isso resolveria o problema dela, então eu fui lá, entreguei uma caixa de ingredientes e aí ela foi lá e testou, enfim. Ele vai continuar agora essa parte do teste do tipo assim, da solução, da descoberta que ele fez. E pedi que ela tomasse cada um desses nutrientes uma hora antes de dormir e voltasse depois de uma semana para analisar a diferença. Todos os ingredientes da lista eram cientificamente comprovados e recomendados por médicos do mundo inteiro. Junto, eles faziam parte de um ritual noturno que minhas clientes usavam antes de dormir para conseguir um sono profundo e eliminar de vez o estresse. Assim, naturalmente, as rugas. Então, ó, ele quebra objeção sobre os ingredientes.
certo? Porque às vezes o cliente pensa, pô, esses ingredientes são seguros, são saudáveis, são bons, são isso, são aquilo. Então ele quebra essa objeção, são ingredientes de uma lista são ingredientes de uma lista que são de ingredientes cientificamente comprovados, recomendados pelo mundo todo, que são bons, que são isso, que são aquilo, entendeu? Então, enfim, é tudo isso daqui, tá? São todos esses ingredientes aqui. E aí, junto, eles fazem parte do ritual que minhas clientes usam antes de dormir. Assim, que ajuda elas. E aí que ele mostra, né? O que que esses ingredientes fazem. Eles fazem parte de um ritual que melhora, que elas usam antes de dormir. Isso melhora o sono profundo, ajuda a eliminar o estresse. E assim as rugas começam a suavizar e a pele rejuvenescer. Então, ó, aqui ó, ele coloca, ó, um reason why do porquê os ingredientes funcionam. Tipo, por que que os ingredientes funcionam? Porque eles são bons. Porque eles ajudam o cliente a dormir melhor. Dormindo melhor, elimina o estresse. Com menos estresse, suas rugas, o cortisol baixa. Com menos cortisol, suas rugas voltam na verdade, sua pele volta a rejuvenescer e suas rugas começam a desaparecer. Alguns ingredientes, incluindo o triptofano, poderoso precursor natural da melatonina, existem centenas de artigos científicos que comprovam que quando você produz mais desse hormônio, você consegue dormir mais rápido e a duração do seu sono profundo também aumenta. E sabe o que é mais interessante? Quando você usa essa substância, você também consegue diminuir o estresse, bloquear o cortisol, acumulando e redu o cortisol acumulado e reduzir a ansiedade, enquanto sua pele vai ganhando mais firmeza e elasticidade, assim o seu corpo alcança um estado de relaxamento que aumenta drasticamente a quantidade do seu sono profundo. Outra substância que está na lista é a espirulina. Essa alga marinha foi considerada o alimento do milênio pela Organização Mundial da Saúde. E além de ter um grande poder anti-rugas quando usada à noite, ela também faz com que você se sinta mais relaxado, reduz a ansiedade e controla a sua frequência cardíaca. E também estimula o sono mais longo e que realmente descansa seu corpo, enquanto aumenta significativamente a duração do seu sono. Depois também coloquei na lista 63 miligramas de magnésio, junto de 7 miligramas de zinco. É comprovado que quando você toma esses nutrientes poderosos, juntos às substâncias que acabei de falar, você melhora a qualidade do seu sono, a facilidade de dormir e, consequentemente, reduz as rugas profundas em linha do rosto. E por último, os dois nutrientes que mais se surpreenderam, que, pra, que praticamente dobram todos os benefícios que expliquei até agora, sendo eles a arginina e a lisina. Dois aminoácidos naturais que, combinados, foi comprovado que aumentam a duração do seu sono profundo, subindo a produção de colágeno em 307% durante a noite, enquanto protege seu rosto de novas rugas. No final, uma lista completa de única de ingredientes 100% naturais que juntos funcionam perfeitamente para melhorar muito o seu sono profundo e acabar de vez com o estresse. Naquela mesma noite, a Thaís tomou. Então, ó, aqui, pessoal, que basicamente o que ele faz, ó? Ele apresenta quais são os ingredientes. Aqui ele mostra quais são. E aqui tem um ponto importante, tá? Todos eles melhoram no sono, cortisol. Peraí, deixa eu ver um negócio. Então, ó, aqui, ó, o que que ele faz? Ele apresenta quais são os ingredientes. Tipo assim, ele apresenta quais são esses ingredientes. Porque o cliente pergunta, putz, ela deu uma. Aqui em cima ele fala, ela deu uma fórmula para essa mulher. Só que aí o cliente se pergunta, tipo, uma fórmula de ingredientes. Ela deu uma mistura de ingredientes, uma caixinha cheia de ingredientes. Só que aí o cliente se pergunta, que ingredientes são esses? Por que eles são bons? E aí, pessoal, é importante ele explicar, antes dele até construir ou revelar o produto dele, quais são esses ingredientes e por que eles funcionam tão bem. Por que que ele precisa fazer isso? Porque no produto dele provavelmente vai ter os mesmos ingredientes. E se o cliente já tiver preparado agora, quando ele for revelar o produto dele, certo? Ele não vai precisar falar novamente dos ingredientes, porque ele já falou que o cliente já acreditou. Ele quebrou a objeção no tempo certo. Se ele não quebra essa objeção agora, que é o quê? Quais são esses ingredientes? O que eles fazem de bom? Por que eles são bons? O cliente não vai, ele tende a sair da cópia, ele tende a não acreditar tanto assim, que nem ele acreditaria se
no caso que nem ele acreditou, né? Porque a copy tá escrita dessa forma. Então ele antecipa, coloca os ingredientes antes, e depois ele vai pegar tudo isso daí e vai colocar dentro do produto dele. Enfim, aí ó, naquela mesma noite, a Thaís tomou todos aqueles nutrientes de uma vez só, uma hora antes de dormir, exatamente como eu tinha orientado. Ela estava meio duvidosa se isso iria funcionar. Ela não sabia que era possível rejuvenescer a pele simplesmente dormindo melhor. Aí ó, aqui ó, ele levanta o ceticismo. Isso faz o cliente se pensar assim, tipo, putz, a Thaís também é igual a mim, eu também não tô acreditando que o sono vai fazer isso, entendeu? Só que aí agora ele vai vir, ó, mas depois de mostrar, vai vir com os resultados, mas depois de mostrar para ela o resultado de centenas de clientes e a pilha de provas científicas, então ela decidiu experimentar e depois da primeira noite ela ficou assustada. Ela levanta o ceticismo, ou seja, isso dá a entender que a Thaís é igual a mim, mas ela ao mesmo tempo quebra. Tipo assim, putz, eu mostrei a pilha de pessoas que conseguiram ter resultado, eu mostrei os artigos científicos, eu mostrei os estudos e tudo mais, entendeu? E depois da primeira noite ela ficou assustada, isso porque a Thaís conseguiu dormir com facilidade e acordar no outro dia bem mais tranquila, animada e cheia de energia. Ela me disse que a pele também parecia estar mais bonita, mais macia, sabe? Pela primeira vez em muito tempo ela sentiu esperança. A Thaís estava se sentindo tão bem que as primeiras coisas que ela fez foi olhar no espelho. E de fato, ela ficou muito surpresa porque realmente a pele dela estava mais bonita, mais macia e iluminada, como ela não havia, como ela não via há muito tempo. Ou seja, antes ela passava vários cremes caros no rosto para conseguir esse mesmo efeito e nem conseguia. E agora ela era capaz de ver melhoras na sua pele em uma única noite, enquanto dormia. Nos dias seguintes, ela continuou percebendo diferenças maiores na forma como parecia e se sentia. O pé de galinha que a impedia de tirar foto começou a suavizar aos poucos e a flacidez foi diminuindo dia após dia de seu rosto e pescoço. Ela estava parecendo mais jovem e sua pele finalmente tinha uma aparência saudável. Todas as manhãs ela acordava naturalmente, sem precisar de um único alarme, e ao invés de levantar ansiosa e estressada por qualquer motivo, agora ela acordava serena e tranquila. 7 dias se passaram e a Thais parecia estar voltando no relógio de tempo. Do tempo pouco a pouco, sem usar cremes ou fazer nenhum procedimento estético. Agora ela estava começando a viver sua melhor fase. Ela retornou ao consultório após uma semana e eu fiquei maravilhada com os primeiros resultados. No entanto, eu não estava surpresa, porque, de acordo com os novos exames, o sono profundo da Thais tinha aumentado em quase 400%, enquanto seus níveis de estresse caíram 93%. No fim da consulta, eu disse para ela continuar tomando os nutrientes durante as próximas semanas, porque assim ela iria ver melhorias ainda maiores na sua pele e depois de algumas semanas, seus familiares e suas amigas ficaram sem entender o tamanho da sua transformação. Dia após dia, Thaís acordava mais jovem, até que 20 anos de envelhecimento foram completamente apagados do seu rosto, em poucos meses. O sono profundo eliminou de vez todo o estresse que Thaís sentia, ativando sua produção natural de colágeno na raiz, enquanto suavizava as rugas profundas, apagava as linhas finas e reduzia toda a flacidez que fazia o seu rosto e pescoço derreter. Ela finalmente tinha voltado aos melhores dias de sua vida e estava mais jovem e linda do que nunca. Era como se ela tivesse entrado em uma máquina do tempo que a levasse de volta aos seus 30 anos de idade. E não apenas isso. A paixão e o fogo do seu casamento estavam de volta, como nos seus velhos tempos. Eu fiquei tão animado com a transformação de Thaís que senti a obrigação de revelar. Então, ó, aqui, ó, o que que ele tá fazendo basicamente? Aqui é aquela parte do tipo assim, eu esqueci, tem uma parte na cópia do Stefan que ele fala, ó, que aqui, ó, o mecanismo único do problema, da solução, aqui, ó. Agora o Avatar conhece a solução, busca e resolve o problema, mas descobre que é fora da caixa perfeita, tem que fazer algo, começa a testar e trabalhar, existem problemas, olha lá, eventualmente sucesso, o produto de prova funciona. Ou seja, ó, como é que fala? Aqui ele apresenta algo que, tipo assim, ó, o mecanismo único da solução funciona. Ou seja, a Thaís começa a se sentir mais jovem
e ela começa a sentir melhor, ela dorme melhor, ela acorda sem despertador, ela para de se sentir estressada, sua pele começa a rejuvenescer, começa a ficar mais macia, ela começa a sentir mais autoestima, ela começa a sentir mais confiança, sua autoestima melhora, enfim, desencadeia uma centena de benefícios diferentes ao mesmo tempo, certo? Só que o que que eu quero que vocês prestem atenção, pessoal? Que isso aqui também é um ensinamento que eu tiro. Quando ele vai trazendo essa transformação que a Thaís vai tendo, a pele dela vai melhorando, o sono melhora, ela dorme melhor, acorda melhor, com mais energia, estresse diminui, etc, etc, etc. Ele traz isso de forma gradativa, porque é o que realmente acontece. Não chega aqui, por exemplo, e fala assim: putz, ela tomou a fórmula em uma semana, bum, perdeu 80 quilos. Porque isso não vai acontecer, certo? Só se ela fizer cirurgia. Se você estiver vendendo cirurgia, né? E eu nem sei se em uma semana a cirurgia pode fazer isso. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que ele traz essa mudança, traz essa diferença de forma gradativa. Ou seja, aos poucos as coisas vão se acertando, vão melhorando, até que o problema se resolve de vez. Então, pessoal, você vê que tipo assim, ele vai trazendo essas soluções devagar, aos poucos, vai trazendo, vai mudando, vai melhorando a pele, pum, até que, bum, resolveu o problema. E aí, então, tipo assim, ele traz isso de forma gradativa. Ele não coloca, ela tomou e nos primeiros dias ou de uma semana para outra, bum, já resolveu o problema dela. Não, porque também não vai acontecer isso, certo? E aí, o que que ele faz também aqui, pessoal? Aqui ele começa a plantar a sementinha do tipo assim, que ele vai provavelmente usar no produto de comprar mais potes. Que aqui tem um trecho que ele fala, ó. Ah lá, e depois de algumas semanas, não. Aqui, ó. No fim da consulta, eu disse para ela continuar tomando os nutrientes durante as próximas semanas, porque assim ela iria ver melhorias ainda maiores na sua pele. E depois de algumas semanas, ou seja, ó, aqui ele tem um trecho, ó. Aqui ele tem um trecho, vamos ver, show de bola. Aqui ele tem um trecho, pessoal, que é o seguinte: durante o momento que o cliente vai usando o produto e tudo mais, tipo, ele começa a usar, no caso, a minha cliente, né? A Thaís, no caso que ele tá falando. Ela usou, começou a melhorar, teve os melhores resultados e foi mudando, foi mudando, foi mudando. Bum, aí o problema dela estava quase resolvido, e aí eu falei para ela usar o produto ou essa solução que eu estou falando, né, no caso não um produto, usar essa mistura de ingredientes por mais semanas, porque aí ela teria os melhores resultados. Quando ele fala isso, ele começa a plantar uma semente que é tipo assim, ele vai ele começa a plantar uma semente do tipo assim, quanto mais você usar, melhor vai ser. Quanto mais você usar, melhor vai ser. Eu falei isso pra Thaís, quanto mais você usar, melhor vai ser. E aí o que que acontece, ó? Ela vai lá e, tipo assim, ela não acaba aqui, ela vai lá e mostra os melhores resultados. Ou seja, as pessoas ficaram chocadas, o seu problema resolveu, o casamento dela ressurgiu, e aí, tipo assim, vários desejos, e aqui são desejos mais fortes que o cliente quer, certo? E a gente vai até colocar aqui, ó. Aqui, após isso, ele coloca transformações mais desejáveis, fazendo o cliente. Por que que ele coloca essas transformações mais desejáveis, né? Agora vem o reason why. Por que que ele faz isso? Porque isso faz com que o cliente atrele os melhores resultados a mais dias, a mais tempo de tratamento, que é o que realmente acontece, certo? Quanto mais você usar, melhor você fica. É que nem academia. Quanto mais você for para academia, mais shapeado, melhor o seu corpo tende a ser, mais saudável você tende a ser. Quanto mais você come de forma saudável, mais energia o seu corpo tem. Quanto melhor e por mais dias você dorme bem, melhor é a sua energia. Entendeu? Tudo é assim. Então, tipo assim, ele planta essa semente na cabeça do cliente, ele mostra os melhores resultados, porque é o que realmente acontece quanto mais você usa uma solução que funciona, os resultados tendem a ser melhores. Isso atrela também aquela mensagem na cabeça do cliente assim: quanto mais você usar, melhor vai ser. Entendeu? Enfim.
E aí ela vai lá, eu fiquei tão animado com a transformação da Thaís que me senti na obrigação de revelar a solução para mais pessoas. Eu realmente estava decidido a compartilhar os ingredientes desse ritual caseiro com o máximo de mulheres possível, principalmente aquelas que já estavam cansadas de usar cremes, colágeno, ácido hialurônico, e ainda assim não ver os grandes resultados. Mas eu acabei encontrando três problemas. Ou seja, aqui ó, outras. Aqui ele transiciona para tipo assim, outras pessoas usaram isso também, certo? E aqui ele vai começar a parte da construção do produto. Mas, pessoal, é isso, tá? A análise da carta de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham tirado ensinamentos e proveitos. Peço mais uma vez perdão, a minha cabeça acabou voando um pouco hoje, mas eu acredito que deu para passar bastante conhecimento para vocês. Eu também consegui pegar alguns insights, principalmente nessa questão agora dessa parte do mecanismo único da solução que o cliente usa, e quanto mais ele usa, melhores são os resultados. Ele também planta a semente para o cliente comprar mais produtos depois, mais potes, né, no caso. Mas enfim, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês um excelente dia, uma excelente semana, que Deus nos abençoe. E é isso, meus queridos. Valeu, tchau, tchau.